Bom dia, pessoal. Como é que vai? Tudo tranquilo? Meu nome é Tarico Souza e continuo aqui nesse projeto de evangelização baseado na leitura da Bíblia Sagrada. O nosso foco hoje é o capítulo 3 da primeira carta de Paulo a Timóteo. Vamos lá? Os bispos. Este ensinamento é verdadeiro. Se alguém quer muito ser bispo na igreja, está desejando um trabalho excelente. O bispo deve ser um homem que ninguém possa culpar de nada. Deve ter somente uma esposa, ser moderado, prudente e simples. Deve estar disposto a hospedar pessoas na sua casa e ter capacidade para ensinar. Não pode ser chegado ao vinho nem briguento, mas deve ser pacífico e calmo. Não deve amar o dinheiro. Deve ser um bom chefe da sua própria família e saber educar os seus filhos de maneira que eles lhe obedeçam com todo respeito. Pois, se alguém não sabe governar sua própria família, como poderá cuidar da igreja de Deus? O bispo não deve ser alguém convertido há pouco tempo. Se for, ele ficará cheio de orgulho e será condenado como o diabo foi. É preciso que o bispo seja respeitado pelos de fora da igreja, para que não fique desmoralizado e não caia na armadilha do diabo. Os diáconos. Do mesmo modo, os diáconos devem ser homens de palavra e sérios. Não devem beber muito vinho, nem ser gananciosos. Eles devem se apegar à verdade revelada da fé e ter sempre a consciência limpa. Primeiro devem ser provados e depois, se forem aprovados, que sirvam à igreja. A esposa do diácono também deve ser respeitável e não deve ser faladeira. Ela precisa ser moderada e fiel em tudo. O diácono deve ter somente uma esposa e ser capaz de governar bem os seus filhos e toda a sua família. Pois os diáconos que fazem um bom trabalho conquistam o respeito dos irmãos na fé e são capazes de falar com coragem sobre a sua fé em Cristo Jesus. Jesus Cristo, a verdade revelada de Deus. Escrevo essas coisas a você esperando ir vê-lo logo. Mas, se eu demorar, essa carta vai lhe dizer como devemos agir na família de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a qual é a coluna e o alicerce da verdade. Sem nenhuma dúvida, é grandiosa a verdade revelada da nossa religião. Essa verdade é a seguinte: ele se tornou um ser humano, foi aprovado pelo Espírito de Deus, foi visto pelos anjos, foi anunciado entre as nações, foi aceito com fé por muitos no mundo inteiro e foi levado para a glória. Esse foi então o capítulo 3 da primeira carta de Paulo a Timóteo. E aqui basicamente nós temos duas partes. Paulo compartilha com Timóteo algumas características que ele entende adequada para as pessoas que desejam ser bispos ou diáconos. E na segunda parte, Paulo revela, de fato, a grande verdade. Revela a verdade para todos, a verdade de Deus. Que Jesus Cristo é um ser humano que foi aprovado pelo Espírito de Deus, isso está lá no último versículo, foi visto pelos anjos, anunciado entre as nações, aceito com fé por muitos no mundo inteiro e foi levado para a glória. De fato, Jesus, o Filho de Deus, que morreu para a remissão dos nossos pecados. Um fechamento muito interessante de Paulo nesse capítulo 3. E você, o que achou? Deixe nos comentários sua opinião e vamos adiante na leitura da primeira carta de Paulo a Timóteo. Até mais!